Olá, pessoal! Bom, para vocês que já assistiram às aulas de movimento uniforme, movimento uniformemente variado, queda livre, lançamento vertical, chegou a hora do lançamento horizontal e oblíquo, que é o que a gente precisa aqui para complementar o nosso estudo de cinemática, e vamos a ele. Bom, gente, então vamos falar aqui dessa aplicação, né, da cinemática no lançamento horizontal e oblíquo. Então vamos abordar os dois casos, tá bom? Então, quando a gente fala de lançamento horizontal, tanto horizontal quanto oblíquo, a gente tem que relembrar o que a gente falou ali na aula de queda livre. Na física, a gente usa sempre as coordenadas como está aqui, ó, eixo X e eixo Y. Esse movimento da bolinha aqui, eu na verdade quero saber o quanto ele andou aqui no eixo X e o quanto ele andou aqui no eixo Y. Eu tendo uma coordenada X, eu consigo achar a coordenada Y. Então, sempre que você for resolver exercício que envolve lançamento horizontal ou lançamento oblíquo, você tem que saber o que você usa para analisar o movimento na horizontal, horizontal, e o que você usa para analisar o movimento na vertical. É isso que é importante. Então, a gente entendendo a base aqui, vocês vão ver que vai ficar fácil, tá? Então, na horizontal, primeira coisa, o que a gente tem que saber? Algum desses movimentos é movimento uniforme ou uniformemente variado? É isso que a gente tem que saber. Ou seja, tem aceleração acontecendo aqui? Então, gente, se a gente lembrar aqui, ó, de forças, né? Deixa eu apagar aqui, nesse movimento, é, tem alguma força atuando no corpo durante a queda? Tem, né? A força que vai estar atuando no corpo, desprezando o atrito, né? É a força peso. Essa força peso, para quem não lembra, é a massa vezes a gravidade. Ou seja, a gravidade aqui é o que vai estar acelerando o corpo para baixo. Ou seja, na vertical, o movimento é uniformemente variado. E a gravidade é a própria aceleração do movimento. Então, aqui na vertical, o nosso movimento é movimento uniformemente variado. E a aceleração é igual a g. Agora, tem alguma força atuando na horizontal durante todo esse movimento? Não tem. A única força aí, né, de novo, desprezando atrito, resistência, é o peso na vertical. Então, na horizontal, o nosso movimento é simplesmente um movimento uniforme. A nossa aceleração no eixo x é zero, né? É zero. Então a nossa velocidade é constante, ou seja, qualquer coisa que você precisar calcular no eixo x, geralmente vai ser velocidade inicial, que inicialmente está toda aqui no eixo x, ou o deslocamento, né? O deslocamento que essa bolinha recebeu, geralmente vai chamar aqui de x, você tem que olhar o movimento na horizontal. E como ele é uniforme, a única equação que a gente tem é S igual S0 mais VT. É a única equação, essa é a equação do movimento uniforme. A gente adaptando aqui para analisar horizontal, que é o eixo x, você pode substituir esse cara por x, posição inicial por x0, velocidade. Como é o lançamento horizontal, a velocidade inicial é o que difere do oblíquo, é que ela está totalmente em x no início, a velocidade em x é a própria velocidade inicial, você pode chamar aqui de v0 ou v0x, tanto faz, vezes o t. O importante, gente, é você perceber que não tem equação nova aqui. Não tem equação nova. É aquela equação que a gente já viu na aula de movimento uniforme. Se você não viu, volta lá para ver. É a mesma equação, só que aqui eu estou analisando só um aspecto do movimento, que é o que está acontecendo na horizontal. Agora, na vertical, como é movimento uniforme, aí qual que vai ser a diferença, né? Inicialmente, essa velocidade está toda no eixo x. Qual que é a velocidade inicial aqui no y? Não tem, né? É queda livre. Aqui em y, ó, inicialmente, a gente vai analisar como queda livre. Queda livre. Ou seja, a velocidade inicial no eixo y é zero. A gente tem uma aula aqui de queda livre, se você não viu, assiste lá. Então, é pegar aquelas equações, as equações da cinemática no Move, adaptados aqui para queda livre. Então, gente, de forma geral, vai ficar assim, tal.
Na horizontal, movimento uniforme, a equação equação do movimento uniforme. Tranquilo, só essa, só essa. Você pediu alguma coisa na horizontal, é só essa que você vai usar. Na vertical não, né? Como é movimento uniformemente variado, velocidade inicial é igual a zero, então eu tenho a nossa equação da velocidade, o famoso vovô ateu. No lugar do V você pode chamar de VY, para dizer que está analisando o eixo Y. O V0 é zero, né? Velocidade inicial é zero. E a aceleração, que é o melhor, né? Você não precisa mais calcular, é o G, né? É o Gzinho da gravidade. Então, o GT. Aqui, na equação do sorvetão, né? Famosa aqui, você pode colocar no lugar do S H, ou muitas vezes vai aparecer como Y, tá? Y, Y0, tanto faz, mas é a mesma equação, gente. Você só está mudando os símbolos porque você está analisando na vertical, a altura, mas não é outra equação, não tem nada diferente, é sempre as mesmas. E a famosa Torricelli, tal, Torricelli, sempre jogando o V0 para zero, né? Velocidade inicial para zero, porque é as mesmas equações da queda livre. Então, é aí assim que você estuda movimento horizontal. É dessa forma. Precisou calcular algo em X, movimento uniforme, precisou calcular algo em Y, movimento uniformemente variado, e você vai fazer sempre isso daí. Poxa, e se pedir a velocidade, por exemplo, deixa eu dar uma limpada aqui. Vamos supor que nessa imagem aqui, ele está pedindo a velocidade total do corpo nessa posição. Então ele está caindo, concorda que aqui você vai ter um pedaço aqui do Vx, que é constante, é o mesmo V0, e um pedaço aqui do Vy, do Vy. E se ele pedir a velocidade total? Aí aqui, gente, é soma de vetores, não? Então você faz aqui de completar um quadrado. O vetor resultante é esse aqui. Esse cara aqui é a nossa velocidade nesse ponto. E aqui é um Pitágoras, né? Então, essa velocidade ao quadrado é igual Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Então, essa velocidade vai ser a raiz de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Caso te peça velocidade em algum ponto, você acha no eixo x, acha no eixo y e faz o Pitágoras aí para achar o resultante. Beleza, gente? Então, fechou. Lançamento horizontal, isso. Logo mais a gente já vai fazer uns exercícios. Agora, o lançamento oblíquo. O que tem de diferente no lançamento oblíquo? A diferença aqui, de novo, eu tenho que analisar movimento na horizontal, movimento na vertical, a aceleração vai ser a gravidade, está no eixo y, horizontal, movimento uniforme, vertical, movimento uniformemente variado. A diferença é que a velocidade aqui agora tem componentes, Então vamos lá. No lançamento oblíquo, ó, essa velocidade, ela inicialmente está para cá. Essa é a velocidade inicial, ela sai com ângulo com relação à horizontal. Mas lembra aqui que a gente só analisa coisas que estão no eixo x e coisas que estão no eixo y. Então, eu teria que fazer aqui um sisteminha de coordenadas. Ó. Aqui é meu eixo y, aqui é meu eixo x. Essa velocidade, ela está no eixo x ou no eixo y? Não. Se ela não está, você tem que decompor a velocidade. Decompor a velocidade é ir lá na ponta da seta, trazer uma reta perpendicular ao eixo x. Cortou aqui? Então aqui do zero até onde cortou é a sua componente Vx. Foi lá na ponta da seta, veio perpendicular ao eixo y, cortou o eixo y, lá do início até onde cortou, você vem em linha reta. Essa daqui é a tua componente Vy. Aí agora, para você usar as equações lá do MU e MUV, no lugar do Vx é essa componente aqui e no y é essa componente Vy. Agora, quem é Vx, Vy? Quem é? Então, gente, se você lembrar aqui ó, de uma relaçãozinha trigonométrica básica, isso aqui é um triângulo. Isso daqui é um triângulo, desculpem o meu triângulo. Esse cara aqui é o V0, esse cara é o Vx e aqui na vertical é o Vy. E o ângulo está aqui. Então, é relação de seno e cosseno. Seno e cosseno. Então, ó, outra dica aqui para você sempre lembrar de seno e cosseno. Ó, esse ângulo está conectando a hipotenusa, que é o ângulo aqui né, na frente do 90 graus, que é o V0, com o cateto adjacente aqui, né, que é o Vx. Então,
Se eu fizer o cosseno é com o ângulo. Qual que é o lado que está com o ângulo? É o Vx. Então, se eu fizer aqui, ó, cosseno de θ, cateto adjacente, que está com o ângulo sobre hipotenusa. Ou seja, o nosso Vx nada mais é que V0 cosseno de θ. Então, maravilha. Sempre você vai decompor. O Vx é a componente cosseno, o Vy, então, é a componente seno. Seno, ó, lembra lá, sem o ângulo. O ângulo está conectando esses dois lados aqui. Qual que é o lado que está sem o ângulo? O Vy, né? Então, se eu fizer o seno de θ, lado sem o ângulo, Vy sobre hipotenusa V0. Então, o nosso Vy é V0 vezes seno de θ. Ó que maravilha. Então é isso. A dificuldade é essa, fazer essa decomposição, achar a componente Vx, achar a componente Vy e usar as mesmas equações que a gente usou lá, né? Então aqui, ó, na horizontal, Vx, V0 cosseno, e a equação, né, era a do movimento uniforme, x, igual x0 mais Vx vezes t, você já pode abrir isso daqui, né? X igual x0 mais V0 cosseno de θ vezes t. E aqui, na vertical, que é o movimento uniforme, o nosso Vy agora é V0 seno. Então, todas as equações lá, ó, vai ficar isso daqui, aliás, né? Aliás, só para deixar bem claro, aqui na horizontal é o movimento uniforme, então o Vx é constante. Aqui não, né? Aqui ele varia, então aqui é o V0y, tá? V0y. Aqui também, tá, gente? V0y, por quê? Porque é a velocidade inicial no eixo y e ela vai variar porque é um movimento uniformemente variado. O x não, sempre constante, então tanto faz V0x ou Vx, porque ela é constante, tá? Então aqui é o nosso V0y. Então, beleza. Aí as equações é a mesma coisa, ó. Vy igual V0y. Aí aqui, outro detalhe. No início, a velocidade y não está para cima, e a gravidade, que é a nossa aceleração, não está para baixo, ou seja, os vetores estão em sentidos contrários. Se um eu falar que é positivo, o outro é negativo. Geralmente a gente vai adotar o positivo para velocidade. Então, a nossa aceleração aqui, que seria o gt, vai ser negativa, tá? Menos gt. E aí, no lugar do Vy, você joga esse trem aqui, tá? V0 vezes seno e menos gt. Então, do sorvetão, posso colocar como H ou Y, até pôr como Y, para vocês verem que é sempre a mesma coisa, tá? Tanto faz. Y0 mais V0y vezes t menos gt quadrado sobre 2. Só que daí, né? Esse cara, vamos ver se vai caber aqui. Mais V0 seno de θ vezes t menos gt quadrado sobre 2. Aqui, só para vocês quiserem também, Vy, V0, seno de θ menos gt. Beleza? E, por fim, Torricelli, né? Vy ao quadrado, V0y ao quadrado, menos 2g, delta y ou delta h, tanto faz, vamos ter o y aqui. E aí, no lugar do Vy, você vai jogar aqui o V0 seno de θ. E ele vai estar ao quadrado. Fechou, gente? Então, o detalhe é esse. É só isso que você precisa saber. Acostumar com essas decomposições e agora praticar nos exercícios, tá? Praticar nos exercícios. Então, a gente vai começar aqui com do Enem. Ele é simples, é de análise apenas de gráfico. Então, quero que vocês deem uma lida aqui no enunciado. Essa questão caiu em 2020, teve 54% de acertos, tá? Então, deem uma lida no enunciado e a gente já analisa ali a figura para tentar identificar qual é a certa. Então, pausa o vídeo e dá uma lida. Foi? Então, vamos aqui para as opções. Então, poxa, num lançamento horizontal, como que vai ser o movimento da bolinha, né? Ela vai vir em linha reta e vai cair do nada, assim, né? Que nem em desenho animado? Não, né? Você vai lançar com uma velocidade na horizontal, mas ela não vai andar nem um pouquinho na horizontal, ela só cai? Também não, né? Ela vai andar em X, né? Ela sai na horizontal, mas ela
já cai direto nesse movimento? Não, né? Então, com relação ao que a gente viu, a resposta certa é essa aqui, né? Ó. A nossa primeira figura aqui, né? Ó. Lançamento horizontal. Ó. Ela vai deslocar um pouco no X, deslocar um pouco no Y e vai caindo aqui, né? Exatamente esse movimento. Ó. Então, uma questão fácil, é só interpretar o gráfico, isso aqui não faz o menor sentido também, né? E 54% das pessoas acertaram. Então, se você é uma dessas que acertou, pô, você já está na frente, já está na frente. Quase metade das pessoas erraram essa questão, gente. Então, não errem, tá? Não errem, por favor. Agora mais uma da FUVEST ETE, né? Tirei de lá. Então, vamos dar uma olhada nesse exercício. Os dados estão nessa figura, talvez esteja pequeno para você, eu já amplio ali na próxima, mas aqui dá pra gente... Vou ler com vocês, tá? Então, segundo quadrinho, qual será a distância aproximada a partir do lançamento percorrida pelo pássaro na horizontal? Horizontal, ou seja, ele quer a distância na horizontal. A gente tem que olhar eixo X, beleza? No momento que o projétil atingir o alvo, então ele vai atingir, ele vai sair voando. Ele mostra aqui no quadrinho que a velocidade em X é de 9,44 metros por segundo. E ele está caindo uma altura, ele chama ali de Y, ele coloca até aqui, ó, menos 4 metros. Mas esse negócio da referência, nem vamos entrar no detalhe, a nossa altura inicial é 0, a final 4 metros, beleza? E a velocidade inicial, que vai ser Y, está para baixo também, então não vai ter problema nenhum. Então vamos para cá, vamos dar uma ampliada. A gente tem esses dados, eu quero olhar a distância, então eu vou olhar para responder na horizontal. Horizontal. Na horizontal, a gente só tem uma equação, x igual, x0 mais vx vezes o tempo. Só isso que eu tenho. A horizontal, a posição inicial, eu vou falar que é na origem, né? Então é 0. A velocidade em x, eu tenho 9,44 vezes o t. Não tenho tempo. Não tenho tempo. Volta e meia vai acontecer isso nos exercícios. Você vai ir para o lado que você quer, para o eixo que você quer calcular, e vai estar te faltando tempo. Então não tem mais o que se fazer no eixo X. Acabou. É só isso no eixo X. Você tem que ir para onde agora? Eixo Y. Tem que analisar o eixo Y, que seria o quê? A vertical, ou eixo Y, tá? Tanto faz. Vertical. Vertical, eu tenho as 3 equações do movimento. Mas, poxa, ele me deu altura. Eu sei que a queda livre, velocidade inicial igual a 0. O Gzinho aqui é o G da gravidade, né? Ele deve ter falado em algum lugar da prova lá, que é o 10. Então eu vou usar o sorvetão. Y igual a Y0 mais V0Y vezes T. Aqui mais, porque inicialmente já está para baixo, está a favor da gravidade. GT² sobre 2. Então, aqui, esse cara, posição inicial 0, esse cara 0. A queda, ele vai cair 4 metros. O G é 10, t² dividido por 2. Então, eu posso já simplificar aqui. Isso vai dar 5, passo dividindo. Isso daqui, ó, vai ficar... Vou deixar assim como é parcial, 2 raiz de 5, tá? Porque eu vou passar o 5 dividindo, vai ficar 4 por 5, 2 ao quadrado vai raiz de 4, 2, raiz de 5 não é exato, vou deixar aí. Aí eu já vou dar uma próxima dica aqui, tá? Então pronto, acabei de isolar o tempo. É sempre assim, você vai começar no eixo, putz, vai faltar alguma coisa, olha no outro eixo. Então no caso aqui é o tempo, agora eu volto e jogo para cá. Jogo para cá. Então beleza, ó, vai ficar o x é igual a 9,44 vezes 2 sobre raiz de 5. Então, gente, poxa, você está lá no vestibular, você está sem calculadora, e você tem que fazer essa conta aqui toda quebrada. Então, a dica que eu dou, sempre olha nas respostas, ó. Se tem um intervalo grande entre os números, por exemplo, 6 menor que 6, entre 6 e 8, entre 8 e 10, 10 e 12 menor que 12. Pô, tem um intervalo de 2, né? 8 para 10, 2, 10 para 12, 2. Então, vamos arredondar e vamos ver o mais próximo de quem chega. Provavelmente isso vai dar certo, vai dar certo. Por exemplo, eu faria aproximadamente, ó, esse 9,44,9 vezes 2. O 5 aqui, ó, raiz de 5, raiz de 4 é 2, raiz de 5 vai ser 2 alguma coisa. Vamos ver. 9 vezes 2, 18, dividido por
quase 2, isso daqui vai dar quase 9. Vai dar um pouco menos que 9, mas também não vai dar muito mais que 10. Então vai estar por aqui. Será que tem resposta para isso? Tem, ó, item C, entre 8 e 10. Vai estar por aí. Se arredondar, se usar certinho, você vai ver que vai cair bem nesse intervalo. A gente arredondou, então dá certo. Dá certo, você não precisa ficar se matando em conta. A gente dá uma aproximadinha ali e já acerta o exercício. Beleza, gente? Então essa é uma dica, tá? A gente até provavelmente vai usar isso no próximo exercício. Mais um para finalizar aqui, gente. Esse é do Enem, caiu em 2021, 25% de acerto, 25%. Ele dá essa figura, então pausa o vídeo, dá uma lida aqui no que ele está falando. E eu já passo para a próxima tela. Então dá uma lidinha, aqui é rápido. Oi? Então, próxima tela. Aí dá uma lida aqui e a gente já vai marcar o que é importante, tá? Dá uma lidinha aí rápida. Espero que você tenha marcado o mesmo que eu. Então ele dá aqui o ângulo, ele te dá a gravidade 10, ele fala quem é o seno e quem é o cosseno, e ele quer a menor velocidade para esse canhão B aqui, a bolinha que sair desse cara aqui, passar, né, e chegar aqui no A. Ele quer essa velocidade inicial aqui. Beleza, gente? Então, vamos começar a resolver esse exercício. Então aqui, primeira coisa é dar uma olhadinha aqui na velocidade. Ó. Fiz aquele esquema de decompor, tá, gente? Então a velocidade inicial é oblíquo, tem um ângulo, eixo X, eixo Y, Vx vai ser o lado adjacente, então cosseno, Vy, o lado oposto, então seno, tá? E aí, eu vou começar aqui pelo eixo X, não tem um lado certo para você começar. Eu quero velocidade inicial, ela vai aparecer nos dois. Eu, começando aqui na horizontal, é o sorvete normal. S igual a S0 mais VT. Só que o S aqui a gente vai chamar de X, S0, X0. O V é o nosso Vx, que é o V cosseno, já coloquei aqui vezes o tempo. Então vamos ver o que eu consigo tirar daqui. Sempre assim. Então o que ele me deu aqui? Ó? 120. Ó. Esse 120 já é a nossa distância. Ó. É o que ele percorre aqui na horizontal. X0 é a nossa origem, né? Vou chamar de zero. Vx, V0. Não tenho, mas o cosseno é 0,6, né? Ele fala pra gente, vezes o tempo. Então, o que eu posso fazer é isolar aqui, né? Vou deixar os números para cá, ó, 120 passa esse 0,6 para cá, igual a V0 vezes T. Aí você tem que fazer essa divisão. Uma outra dica que eu dou para vocês, gente, é quando cair assim, você vai estar lá no vestibular, sem calculadora, deixa em potência, ó, potência de 10. 120 é 12 vezes 10 a 1. 0,6 é 6 vezes 10 a menos 1, porque daí fica fácil. Ó. Vai ficar V0T, 12 dividido por 6, você sabe fazer, 2. Quando é divisão, o que você faz com o expoente? Subtrai 1, menos menos 1, menos com menos mais, 1 mais 1, 2. Então, 2 vezes 10 a 2 é o famoso 200. Então, V0 vezes T, 200. É o que eu consigo aqui. Na horizontal, esgotou. Não tem mais o que você fazer. Então vamos agora para vertical. Vertical. E aí, de novo, como eu tenho a altura aqui, ó, eu tenho o Y, ele me dá na figura. E, de novo, gente, não se confunda com essa alturinha P. Às vezes você vai querer somar, mas eu só quero a posição inicial, final, aliás, lá no ponto A, onde que ele está? Ele está nessa altura aqui. Então não me interessa esse meio do caminho aí, é a posição. O S é posição. Posição lá do A é 35 metros. Então é ela que eu vou usar. Então eu vou usar de novo o sorvetão. Por quê? Porque ele me dá essa posição. Até vocês vão ver que vai dar certo aqui, ó. Mas V0Y, já vou pôr quem é o V0Y, que o V0Y é V0 vezes seno de 53 vezes o tempo. Aí de novo, ele está contrário, né? Ó. A nossa gravidade está para baixo e a velocidade está aqui para cima. Então, menos gt² sobre 2. Maravilha. Então, essa equação que eu vou usar. Posição inicial é 0. E agora é substituir altura. Então, 35. V0 não tenho, mas o seno é 0,8. Só vou trazer esse 0,8 para frente, vocês já vão entender. Vai ficar aqui V0 vezes T. Menos o G aqui, né? Ele falou que é 10, já vou dividir por 2 aqui, 5t². Aí olha só que beleza, apareceu esse termo, ó, V0t, que era justamente o termo que eu achei lá na horizontal, que é 200.
Então já vou substituir aqui, vai facilitar a nossa vida, ó. Então, 35 igual 0,8 vezes 200 menos 5 t quadrado. Então a gente agora aqui é matemática. Eu vou passar o 5t quadrado, está negativo, vem positivo. 180 vezes 200, 160. 35 vai para lá, vai negativo. Aqui vai dar 125, tá? Essa subtração aí vai dar 125. O 5 vou passar dividindo. Vamos lá, vamos, calma aqui. T quadrado. Aí agora, 125 por 5 vai dar 25. Esse é o quadrado, vai raiz. Raiz de 25, 5 segundos. Ó que maravilha. Então achei o tempo. Achei o tempo. E como eu quero a velocidade, então agora ficou fácil, ó. Esse tempo eu volto aqui nessa equação e isolo a velocidade, ó. Então vai ficar V0 igual 200, o tempo eu vou passar dividindo e o tempo é 5, né? Então, 200 dividido por 5, 40, né? 40 metros por segundo. Então vamos ver aqui, item C. 40 metros por segundo. Que beleza, né, pessoal? Bom, então espero que vocês tenham entendido. Essa foi uma aulinha aí de lançamento horizontal e oblíquo. Fizemos alguns exercícios bem bacanas. Vou voltar aqui para minha tela. E caso você tenha gostado, deixa um like aí. Siga a gente nas redes sociais e logo mais teremos mais vídeos de física para ajudar vocês aí a arrebentarem no vestibular. Então é isso, pessoal. Aquele abraço e tchau, tchau.